Olá, meu querido aluno IAP Cursos, preparatório para a Polícia Rodoviária Federal. Hoje, meu aluno, amanhã, meu colega na Polícia Rodoviária Federal. Nesse sprint final, vamos aqui, de maneira breve, direta, tratar de dois temas abordados no nosso conteúdo programático. Poder Judiciário, funções essenciais à Justiça. Por meio de questões, abordaremos os temas principais, os pontos mais relevantes que serão objeto de abordagem na sua prova. Primeira questão. Entre as funções típicas do Poder Judiciário, inclui-se a edição de normas regimentais que disponham sobre a competência e o funcionamento de seus órgãos jurisdicionais e administrativos. Nos termos do artigo 2º da Constituição Federal, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Sabemos que essa separação dos poderes definida no artigo 2º tem uma importância imensa. É imprescindível, eu diria, porém não é absoluta. A separação de poderes no Brasil não é absoluta por duas razões principais. Primeiro, existência de funções atípicas, um poder exerce função do outro, e a existência de um sistema de controles recíprocos, onde um poder controla o outro. Pelo primeiro motivo, fica claro que é perfeitamente possível que o Poder Legislativo exerça funções do Executivo, exerça funções do Judiciário e vice-versa. Quando isso acontece, reitero, essas funções são chamadas de funções atípicas. Dentre as funções atípicas do Poder Judiciário brasileiro, nós vamos encontrar a atividade normativa. O Poder Judiciário ele cria suas normas de organização interna. O regimento interno de um tribunal, por exemplo, é criado pelo próprio tribunal. Todavia, ao elaborar, ao editar essas normas de organização interna, o Poder Judiciário não estará exercendo função típica, ele estará exercendo função atípica, o que nos permite responder com qualidade essa questão. Entre as funções típicas do Poder Judiciário, inclui-se a edição de normas regimentais que disponham sobre a competência e o funcionamento de seus órgãos jurisdicionais e administrativos. O erro é falar em funções típicas quando deveria ter mencionado funções atípicas. E tem, desse modo, errado. Próximo. O Conselho Nacional de Justiça não é órgão do Poder Judiciário, mas sim ente autônomo, cuja função é exercer o controle externo de todos os órgãos que integram o Poder Judiciário. O Poder Judiciário brasileiro, ele tem dentre os seus órgãos, vejam depois o artigo 92 da Constituição, o CNJ, que foi criado pela emenda constitucional 45 e que teve uma modificação pela emenda constitucional 61. Essas duas emendas constitucionais, elas têm importância quando o tema é Conselho Nacional de Justiça. O CNJ nasceu, sim, como órgão integrante do Poder Judiciário, porém sem desempenhar atividade jurisdicional. O CNJ é um órgão de controle, de fiscalização, controle administrativo, controle financeiro, controle quanto ao cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Ele não desempenha atividade jurisdicional, mas é órgão, sim, do Poder Judiciário. Então, o Conselho Nacional de Justiça não é órgão do Poder Judiciário. Na verdade, o Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário, mas sim ente autônomo cuja função é exercer o controle externo de todos os órgãos que integram o Poder Judiciário. Não há se falar em controle externo, vez que o CNJ integra o próprio Poder Judiciário. Aproveitando a oportunidade, o Conselho Nacional de Justiça tem 15 membros, que são, desses 15 membros, o presidente do Conselho é o presidente do Supremo Tribunal Federal, os demais são nomeados pelo presidente da República após aprovação pelo Senado Federal. Dos 15, são 9 integrantes do próprio Poder Judiciário, presidente do Supremo, e outros 8 que fazem parte da estrutura do Poder Judiciário, e 6 são de fora. 2 advogados, 2 membros do Ministério Público e 2 cidadãos, com um deles escolhido pela Câmara, o outro escolhido pelo Senado Federal. Terá um mandato de 2 anos, sendo possível a prorrogação uma única vez. Atenção, quando foi criado pela emenda 45, havia menção no texto do artigo 103b, que é o artigo que trata do CNJ, havia menção às idades dessas pessoas. Mais de 35, menos de 66 anos de idade. Não se fala mais nisso, não se faz mais menção à idade quanto à composição dos membros do Conselho Nacional de Justiça. Então, o erro desse item é afirmar que ele faz controle externo, é afirmar que ele não é órgão do Poder Judiciário. Ele é órgão do Poder Judiciário, sim, em que pese não desempenhar atividade jurisdicional. Seguindo,
Nos termos definidos no contexto constitucional, é possível a promoção de entrância para entrância por merecimento de juiz que não integre a quinta parte da lista de antiguidade da respectiva entrância. Na estrutura do Poder Judiciário brasileiro, nós vamos ter aqui o Supremo Tribunal Federal, STF, abaixo do STF, os tribunais superiores, que são 4, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Teremos aqui, imediatamente abaixo, o segundo grau de jurisdição, composto pelos tribunais de justiça, pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais regionais do trabalho, pelos tribunais regionais eleitorais, e temos aqui o primeiro grau de jurisdição. Nesse primeiro grau de jurisdição, no âmbito da justiça estadual, há uma divisão do primeiro grau, da primeira instância, em entrâncias. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, só para dar o exemplo nosso local, são 3 entrâncias no primeiro grau de jurisdição. E os juízes são promovidos de entrância para entrância alternadamente por antiguidade e por merecimento. Na promoção por merecimento, se pressupõe que o juiz esteja há pelo menos 2 anos na respectiva entrância e que ocupe a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta. Todavia, é possível que alguns que preencham esses requisitos não desejem a promoção, não queiram a promoção. E em não querendo a promoção, abre-se a possibilidade para outras pessoas que figurem fora dessa primeira quinta parte da lista de antiguidade conseguir a sua promoção. De maneira que, repetindo o texto, nos termos definidos no texto constitucional, é possível a promoção de entrância para entrância por merecimento de juiz que não integre a quinta parte da lista de antiguidade da respectiva entrância. É sim, desde que aqueles que preenchem os requisitos não queiram a promoção. O item está correto. O magistrado fará jus à irredutibilidade de vencimentos, garantia prevista na Constituição Federal, somente após o cumprimento do estágio probatório. Os juízes são detentores de algumas prerrogativas, de algumas garantias. Garantias de liberdade, como é o caso da vitaliciedade, da inamovibilidade e da irredutibilidade de subsídios, e garantias de imparcialidade, que são algumas vedações impostas aos magistrados. Dentre essas garantias de liberdade, veja o seu artigo 95, que é importante, nós vamos encontrar a vitaliciedade. A vitaliciedade ela é alcançada no primeiro grau de jurisdição após 2 anos de exercício. Nos tribunais ela é adquirida a partir da posse. Em se tornando vitalício, o magistrado só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Veja que é muito mais do que a estabilidade, essa prerrogativa que nós, servidores públicos, temos. O juiz tem vitaliciedade e, como tal, só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Uma segunda garantia dos magistrados é a inamovibilidade. Eles não podem ser removidos de um local para outro, a não ser que seja da sua vontade. Todavia, uma situação excepcional permite a remoção compulsória, que é presença de interesse público, desde que manifestada por maioria absoluta dos membros do tribunal respectivo ou do Conselho Nacional de Justiça. E a outra prerrogativa constitucional, como garantia de liberdade, é a irredutibilidade de subsídios, que é assegurada a todo e qualquer magistrado. Irredutibilidade de subsídios. Com base nisso, agora sim a gente pode julgar esse item. O magistrado fará jus à irredutibilidade de vencimentos, o correto é falar irredutibilidade de subsídios e não vencimentos, garantia prevista na Constituição Federal somente após o cumprimento do estágio probatório. Não, o que é garantido após o cumprimento do estágio probatório, para quem entra no primeiro grau de jurisdição, é a vitaliciedade. Após o estágio probatório, que é de 2 anos, os magistrados se tornam vitalícios. A irredutibilidade de subsídios, ela vale de pronto, vale de imediato. Item errado. Ao dispor sobre os tribunais e juízes dos estados, a Constituição Federal estabelece que lei estadual pode criar, mediante proposta do governador do estado, a Justiça Militar Estadual. Ao dispor sobre os tribunais e juízes dos estados, nós temos aqui, na estrutura estadual, equivalente a esse segundo grau de jurisdição, o TJ, imediatamente abaixo, nesse esquema geral, os juízes de direito. É possível, sim, criar justiça estadual no âmbito dessa estrutura, justiça militar no âmbito dessa estrutura estadual. Todavia, a proposta, a iniciativa não é do governador. A iniciativa é do Tribunal de Justiça. Quem tem que mandar o projeto para a Assembleia Legislativa para que seja criada essa norma, instituindo a Justiça Militar no Estado, é o Tribunal de Justiça local. Diga-se ainda que se porventura o Estado tiver mais de 20 mil integrantes nas suas forças militares, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, é possível a criação de um Tribunal de Justiça Militar específico próprio para o Estado.
Então o item está errado, não é mediante proposta do governador, é mediante proposta do Tribunal de Justiça. Tomar uma aguinha. Seguindo, compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros, o procurador-geral da República e o advogado-geral da União. Quando se fala em Supremo Tribunal Federal, STF, o que é que tem de importante? A sua composição. Saber que o Supremo Tribunal Federal é composto por 11 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35, menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Na verdade, quando eu falo em mais de 35 e menos de 65, é como requisito para nomeação. É evidente que hoje pode ter um ministro supremo com mais de 65 anos de idade, desde que tenha sido nomeado com menos de 65. A nomeação se faz pelo presidente da República após a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. O outro ponto importante do Supremo são as suas competências. Existem competências do Supremo que são originárias, que já nascem no próprio Supremo Tribunal Federal. A ação é movida diretamente lá. Exemplo, ação direta de inconstitucionalidade, de lei ou ato normativo federal ou estadual, ação declaratória de constitucionalidade, de lei ou ato normativo federal, a arguição do descumprimento de preceito fundamental, o julgamento da extradição é feito pelo Supremo Tribunal Federal de maneira originária. E dentre as atribuições do STF de maneira originária, nós vamos encontrar as competências para julgar determinadas autoridades. Dentre essas autoridades, dentro do que se fala, do que se chama de foro especial por prerrogativa de função, nós vamos encontrar essas. Cabe realmente ao Supremo Tribunal Federal, originariamente, julgar, processar e julgar nas infrações penais comuns, ou seja, nos crimes comuns, o presidente da República, o vice-presidente, diga-se que mediante autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados, os membros do Congresso Nacional, deputados federais e senadores, seus próprios ministros, os próprios ministros do STF são julgados por ele, caso cometam crimes comuns. Se cometerem crimes de responsabilidade, é o Senado que julga. O Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público da União, e o Advogado-Geral da União, que em que pese não está expresso no texto da Carta como competência do Supremo Tribunal Federal, eles têm status de ministro de Estado e, como tal, são julgados pela Suprema Corte caso cometa crime comum. Advogado-Geral da União, caso cometa crime comum, vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Se cometer o crime de responsabilidade, Senado Federal, processo de impeachment. Então está correto esse item dentro das competências originárias. Porém, aproveitando o ensejo, o Supremo também tem competências recursais. Nas competências recursais, ele julga dois tipos de recurso. Recurso especial e o recurso mais famoso do Supremo, que é o recurso extraordinário. Esse aqui, notadamente, para assuntos de natureza constitucional. Diga-se que para que o Supremo deixe de apreciar um recurso extraordinário por entender que o assunto não tem repercussão geral, ele precisaria decidir por 2/3 dos seus membros. É possível que o Supremo não aprecie um recurso extraordinário por entender que o tema não tem repercussão geral, desde que o faça por 2/3 dos seus membros. Voltando à nossa sequência, item correto. Próximo. O Conselho Nacional de Justiça dispõe de poderes para, pelo voto da maioria absoluta dos seus integrantes, determinar a remoção de magistrado, a disponibilidade deste ou a sua aposentadoria compulsória com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço, bem como para aplicar-lhe outras sanções administrativas. O Conselho Nacional de Justiça, dentre as suas atribuições, ele tem o poder de normatizar, criar normas sobre vários pontos que envolvem a atuação do Poder Judiciário, bem como ele tem competências de natureza correcional. O CNJ, ele pode sim aplicar punições. Dentre as punições aplicáveis, essas três: remoção compulsória, disponibilidade compulsória, a aposentadoria compulsória. Evidentemente que deve ser assegurada assim ampla defesa às partes envolvidas. O voto tem que ser tomado por maioria absoluta dos membros do Conselho. São 15 conselheiros, a metade disso dá 7,5, mais da metade, pelo menos 8. Maioria absoluta no CNJ, pelo menos 8 votos para condenar. Está correto isso aqui, o CNJ realmente desempenha atividade correcional.
Seguindo, o Procurador-Geral da República deve ser previamente ouvido em todos os processos da competência do Supremo Tribunal Federal, também está certo. O Procurador-Geral da República é um dos legitimados à propositura das ações diretas. Lá no artigo 103 da Constituição você vai encontrar essa informação. O PGR ele é o chefe do Ministério Público da União, atua também como fiscal da lei, como fiscal da Constituição, como curador da Constituição, como protetor da nossa Carta. E ele tem esse papel preponderante, atuando junto ao Supremo Tribunal Federal em todos os assuntos de competência desse. Correto esse item. A remuneração dos ministros dos tribunais superiores deve corresponder a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do STF e os subsídios dos demais magistrados devem ser fixados em lei, escalonados em níveis federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores. Eu não tenho nada, absolutamente nada a discutir. Isso aqui está previsto no artigo 93, inciso 5º da Constituição, literalidade. Teto remuneratório no Poder Judiciário brasileiro. Na verdade, teto remuneratório na administração pública brasileira, subsídio dos ministros do Supremo. Imediatamente abaixo do Supremo, nós temos os tribunais superiores. Eles receberão 95% do que ganham os ministros do Supremo. Os demais magistrados serão escalonados em lei, de maneira que a diferença entre uma categoria e outra não seja superior a 10%, nem seja inferior a 5%. Está correto esse item, reitero, nos termos do artigo 93, inciso 5º, o CESP aqui cobrou a literalidade do texto constitucional. As causas em que a Caixa Econômica Federal atue como autora ou ré em processos cíveis deverão ser julgadas na Justiça Federal. A Justiça Federal ela tem competência de julgar, de processar e julgar basicamente aquilo que diga respeito à União, que tem interesse da União, na sua administração direta, bem como na sua administração indireta, tão somente nas autarquias e nas empresas públicas federais. Envolver sociedade de economia mista, ainda que da União, não é atribuição da Justiça Federal julgar os feitos. Mas empresas públicas, assim como as autarquias e a administração direta federal, têm os seus debates travados lá na Justiça Federal. Como a Caixa Econômica Federal, assim como os Correios, só para exemplificar, são tipos de empresas públicas federais, de fato, o julgamento acontece lá na Justiça Federal. Está correto. Competências da Justiça Federal, artigo 109 da nossa Constituição. Súmula vinculante deve ser aprovada por maioria absoluta dos votos do STF e incidir sobre matéria constitucional que tenha sido objeto de decisões reiteradas deste tribunal. Quando, diante de um conflito de interesse, nós buscamos o Poder Judiciário para que ele decida um feito, quando de repente pela primeira vez sai uma decisão judicial sobre um dado assunto, surge um precedente judicial. Quando, todavia, essas decisões começam a se repetir, nasce um fenômeno chamado de jurisprudência. Quando os tribunais formalizam, pacificam a sua jurisprudência, eles podem criar verbetes, regras, normas resumidas que podem receber o nome de súmulas. Todos os tribunais, em geral, podem elaborar esses verbetes, podem elaborar essas regras resumidas. O Supremo Tribunal Federal, todavia, é o único de todos os tribunais que compõem a justiça brasileira que tem a possibilidade de elaborar súmulas com efeitos vinculantes. A súmula com efeito vinculante está prevista no artigo 103A da Constituição Federal, com o texto dado pela Emenda Constitucional 45, a reforma do Judiciário. As súmulas vinculantes realmente só podem versar sobre matéria constitucional relevante que tenha sido objeto de debate, de discussões, que tragam um grau de insegurança a ponto de merecer a unificação do pensamento por meio de uma decisão tomada pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro. As súmulas vinculantes, elas vinculam, martelam de cima para baixo, obrigam a obediência pelos demais órgãos do Poder Judiciário e por toda a administração pública. Quem se sentir prejudicado por uma desobediência à súmula vinculante pode apresentar uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal. Todavia, tem um pequeno equívoco aqui nesse enunciado. A elaboração de súmula vinculante, bem como a sua revisão e cancelamento, não se dá por maioria absoluta, e sim por maioria de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal. Então, o erro dessa questão é falar em maioria absoluta, quando, na verdade, deveria falar em 2/3 dos membros do Supremo, sem esquecer que o Supremo é composto por 11 ministros. 2/3 seriam, pelo menos, 8 votos.
Seguindo, o Superior Tribunal de Justiça é órgão de terceira instância, cabendo recurso de todas as decisões dos tribunais de justiça dos estados, quando denegatórias ao referido Tribunal Superior. Fazendo uma análise bem simples, aqui está o Supremo Tribunal Federal, embaixo os tribunais superiores, dentre eles o Superior Tribunal de Justiça, abaixo do STJ, no âmbito da Justiça Estadual, os tribunais de justiça, na Justiça Federal, os tribunais regionais federais. Abaixo dos TJs, os juízes de direito, abaixo dos TRFs, os juízes federais. Essa é a estrutura básica em relação ao Poder Judiciário na Justiça Comum Estadual, Federal, STJ como Tribunal Superior desta Justiça Comum, acima deles o Supremo Tribunal Federal. A referência à terceira instância, se você considerar que as ações iniciam-se como regra aqui embaixo, é razoável. O problema maior desse item é afirmar que cabe a ele julgar recurso de todas as decisões dos tribunais de justiça dos estados quando denegatória. Não. Se a matéria julgada pelo TJ, objeto de pré-questionamento, envolver questões de ordem constitucional, matéria constitucional, o recurso é direto para o Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário em matéria constitucional, desde que demonstrado seja a repercussão geral, do ponto de vista político, jurídico, econômico, enfim. Mas tem que ser demonstrada essa repercussão geral. Mas vai direto para o Supremo. Então nós não temos necessariamente que o recurso que sai daqui do TJ ir para o STJ, daí o erro dessa questão. Uma aguinha. Na prova, tranquilidade, hein? Não antecipe questões, sem nervosismo, em paz. Quem chegar nessa semana da prova vai chegar achando que não estudou o suficiente, mesmo aqueles que vão passar, vão ter esse mesmo pensamento. E você é um que vai passar. Fique certo disso. Então, o item errado, por conta dessa menção a todas as decisões, seriam objeto de recurso para o STJ. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar em recurso extraordinário a ação direta de inconstitucionalidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Supremo tem competências originárias, dentre as competências originárias ele julga ADI, ação direta de inconstitucionalidade. E uma outra competência do Supremo é de natureza recursal. Dentre as competências recursais, julgar recurso extraordinário. O item misturou os dois, equivocada essa mistura. A competência do Supremo para julgar a ADI é originária e não recursal. Errado o item. Serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não for sede de vara do juízo federal. Nessa hipótese, contudo, o recurso cabível será sempre dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado, ao qual esteja vinculada a comarca. As matérias que envolvam o INSS, como a autarquia federal, as ações de natureza previdenciária são julgadas na Justiça Federal. Todavia, naquelas cidades que não forem sede de vara da Justiça Federal, é permitido pela Constituição que a ação seja movida no juiz de direito, Justiça Estadual. Todavia, da decisão que esse juiz estadual tomar, exercendo competência federal, não cabe recurso para o TJ, e sim recurso para o Tribunal Regional Federal respectivo. Então há um equívoco aqui nessa questão quando ele diz, contudo, o recurso cabível será sempre dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado. Não, o recurso vai ser dirigido ao Tribunal Regional Federal, onde fica situado aquele Estado. Exemplo, se você estiver falando do Rio Grande do Norte, julgada a ação por um juiz de direito de uma das comarcas do Estado do Rio Grande do Norte, do interior do Estado do Rio Grande do Norte, que não tenham sede de vara da Justiça Federal. A decisão tomada por esse juiz, o recurso vai lá para o TRF em Recife, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Considere que Andréa, nascida na França e naturalizada brasileira há 5 anos, é uma advogada de 37 anos que há 12 anos exerce essa profissão no Brasil. Nesse caso, Andréa pode ser nomeada juíza de um Tribunal Regional do Trabalho, mas não pode ser nomeada ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Para ser ministro do Superior Tribunal do Trabalho, para ser desembargador trabalhista, integrando juízes dos TRTs, não se exige que a pessoa seja brasileiro nato. Os únicos cargos do Poder Judiciário que são privativos de brasileiro nato são
os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal. E, por tabela, o presidente do CNJ, que tem que ser o presidente do Supremo, presidente e vice-presidente do TSE, que tem que ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Para ser do TST, para ser de TRT, não precisa ser brasileiro nato, como não precisa ser brasileiro nato para os demais órgãos, cargos do Poder Judiciário, ressalvados esses que eu acabei de falar. Então, considere que a Andréa, nascida na França e naturalizada brasileira há 5 anos, ela é brasileira naturalizada, é uma advogada de 37 anos, ou seja, passa das idades mínimas exigidas para integrar tanto o TRT como o TST, que há 12 anos exerce essa profissão, passa dos 10 anos que se exige para o advogado na regra do 5º constitucional. Nesse caso, a Andréa pode ser nomeada juíza de um TRT, Tribunal Regional do Trabalho, pode, mas não pode ser nomeada ministra do TST. Pode também. É possível que ela seja nomeada ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Atenção, está errado. Então, o item por conta da parte final. Existe uma regra chamada de 5º constitucional na Constituição. 1/5 dos lugares dos TJs e dos TRFs, dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, regra também aplicada aos TRTs, ao TST e ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, só que no caso do STJ o percentual é maior, não é 1/5, é 1/3. Então, parte das vagas desses tribunais, ela é reservada a membros da advocacia e do Ministério Público. Veja depois o artigo 94 da Constituição, que dá a base geral para esse instituto. Seguindo, o Tribunal Superior Eleitoral deve ser composto no mínimo por 7 membros, escolhidos mediante eleição pelo voto secreto de 3 juízes entre os ministros do Supremo, 2 juízes entre os ministros do STJ e 1 por nomeação do Presidente da República e, por nomeação do Presidente da República, 2 juízes entre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Texto constitucional, composição do Tribunal Superior Eleitoral, de fato, nesses termos. Saliente-se que quem vai presidir essa corte será um dos ministros que vem do Supremo Tribunal Federal. Quem será o vice-presidente, também um dos ministros que vem do Supremo Tribunal Federal. Quem vai desempenhar o papel de corregedor eleitoral nacional, um dos ministros que vem do Superior Tribunal de Justiça. A Constituição Federal considera de modo expresso que o advogado é indispensável à administração da Justiça. Dentre as funções essenciais da Justiça, nós temos o Ministério Público, a advocacia pública, a advocacia privada, que é desempenhada por esse advogado, que é, sim, indispensável à administração da Justiça, o item está certo, e a Defensoria Pública. Fiz menção muito mais para ilustrar. O conteúdo programado não faz a referência ao advogado, mas é tão curto o texto que vale a pena pelo menos dar uma lida. O Ministério Público deve elaborar a sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos em sua lei orgânica nacional. Não, o Ministério Público, como parte integrante das funções essenciais da Justiça, com um papel importante na defesa do Estado democrático, do regime democrático, do Estado de Direito, na defesa dos interesses individuais indisponíveis, interesses sociais em geral, o Ministério Público tem um papel muito importante. Ele tem, sim, a possibilidade de elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e não na lei orgânica nacional. Então está errado esse item. Membros do Ministério Público Estadual subordinam-se no exercício de suas funções às ordens do Procurador-Geral de Justiça do Estado. No âmbito administrativo, quem chefia o Ministério Público é um cidadão chamado de Procurador de Justiça no Estado. No âmbito da União, é Procurador-Geral da República. O Ministério Público tem essa divisão. MPU, o Ministério Público da União é dividido em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E no âmbito estadual, cada estado tem o seu próprio Ministério Público. Ministério Público Estadual. Quem chefia o Ministério Público da União é um cidadão chamado de Procurador-Geral da República. Alguém da carreira, escolhido pelo Presidente da República, nomeado após a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal para um mandato de 2 anos, sendo permitida a recondução. Quem chefia, todavia, o Ministério Público Estadual, dentro de cada estado tem um chefe, é uma pessoa chamada de Procurador-Geral de Justiça. Esse Procurador-Geral de Justiça ele é eleito dentro de uma lista tríplice pela categoria. Essa lista é encaminhada para o governador escolhe qualquer dos 3
nomes para integrar, para exercer essa função de chefe do Ministério Público Estadual por um período de 2 anos, sendo permitida apenas uma recondução caso essa pessoa novamente seja eleita, seja colocada na lista. A subordinação entre os membros do parquê, é uma expressão muito utilizada, a subordinação dos membros do parquê no âmbito do MPU ao PGR é meramente de natureza administrativa. O mesmo se diz em relação ao PGJ nos estados. Não há subordinação quanto às atuações funcionais dele. Então esse item está errado, ao afirmar que membros do Ministério Público Estadual subordinam-se no exercício de suas funções às ordens do Procurador-Geral de Justiça. A independência funcional é uma das características marcantes, um dos princípios do Ministério Público. A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional são princípios institucionais do Ministério Público, de maneira que o membro do Ministério Público, o promotor de justiça, o procurador da República, para dar o exemplo do Ministério Público Federal, no exercício das funções, eles só se subordinam à sua própria consciência e à Constituição Federal. Então, item errado. Rápida abordagem, mas como é por meio de vídeo, a gente tem como parar, fazer as anotações devidas, e é interessante que esse debate seja travado dessa forma. Seguindo, entre as garantias asseguradas pela Constituição Federal aos membros do Ministério Público se inclui a inamovibilidade. No entanto, por motivo de interesse público, mediante decisão judicial, o membro do Ministério Público poderá ser removido do cargo ou função. A remoção compulsória, forçada, é uma exceção a uma garantia chamada de inamovibilidade, que nós já vimos, inclusive, hoje, referente aos magistrados, e que também é aplicável aos membros do Ministério Público. Não é por decisão judicial, não. É por decisão do colegiado próprio do Ministério Público, que, por maioria absoluta, pode fazer a sua remoção de um local para outro, mesmo contra a sua vontade, desde que presente interesse público. Maioria absoluta do órgão colegiado não é mediante decisão judicial. O item está errado. É obrigatória a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases do concurso público de provas e títulos para o cargo de procurador dos Estados e do Distrito Federal, não sendo obrigatória, contudo, para o ingresso nas classes das carreiras da Advocacia Geral da União. Não há absolutamente nada que discutir, de fato está previsto isso no texto da Constituição Federal, nas funções essenciais à Justiça, aberta lá com o Ministério Público no artigo 127, fechada lá com a Defensoria Pública no artigo 135, então de fato está escrito isso na Constituição, não há muito o que se falar, está correto esse item. Além da assistência jurídica integral e gratuita aos mais necessitados, a Defensoria Pública pode promover a defesa judicial dos servidores públicos processados civil e criminalmente em decorrência do regular exercício do cargo, desde que haja previsão expressa nesse sentido em lei estadual. Por parte, a Defensoria Pública tem o papel de assessorar os necessitados, aqueles que não podem pagar um advogado sem se privar de necessidades básicas. É esse o papel preponderante das Defensoria Pública, seja a Defensoria Pública Estadual, seja a Defensoria Pública da União. Defender os necessitados, aqueles que não têm como pagar os advogados. Vejam, todavia, uma particularidade nessa questão, que envolve entendimentos jurisprudenciais. Além da assistência jurídica integral e gratuita aos mais necessitados, a Defensoria Pública pode promover a defesa judicial dos servidores públicos processados civil e criminalmente em decorrência do regular exercício do cargo, desde que haja previsão expressa nesse sentido em lei estadual. Ora, se você está exercendo sua função de policial, por exemplo, ele fala de previsão expressa nesse sentido em lei estadual. Se você está desempenhando uma função como policial civil do Estado, por exemplo, do Rio Grande do Norte, desempenhando regularmente sua função, e em razão do desempenho regular das suas funções, contra você é movida uma ação, quem deve lhe defender aí, não é a Defensoria Pública não, quem deve lhe defender aí é a Advocacia Estadual, a Procuradoria do Estado. Você está ali atuando como administração pública.
Você não está atuando como você, individualmente, um particular. Então, ainda que houvesse previsão na Constituição ou na legislação estadual, isso seria equivocado. Não é papel da Defensoria Pública promover esse tipo de defesa. Nesse caso específico, essa defesa deve ser promovida pela Advocacia Pública Estadual, a Procuradoria do Estado. Daí o equívoco desse item. O Conselho Nacional do Ministério Público, presidido pelo Procurador-Geral da República, é o órgão máximo do Ministério Público da União e atua junto ao Supremo Tribunal Federal. Não. O Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, foi criado também pela Emenda 45, com o mesmo papel que o CNJ, só que aqui para o Ministério Público, para desempenhar o controle administrativo, financeiro, funcional, quanto ao cumprimento dos deveres funcionais dos membros do parquê. Ele não é o órgão superior, órgão máximo do Ministério Público no sentido de superioridade institucional e nem funciona junto ao Supremo Tribunal Federal, se bem que as ações judiciais movidas contra o CNJ e contra o CNMP são de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Então, item errado. Compete privativamente ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. O Ministério Público tem um papel decisivo na proteção do patrimônio público e do meio ambiente. Ele pode, no âmbito de investigação, instaurar inquérito civil, e realmente só ele que pode, ainda que seja dispensável o inquérito para a propositura das ações judiciais. Todavia, afirmar que a ação civil pública também é competência privativa do Ministério Público é equivocado. Outras figuras, como a própria Defensoria Pública, os próprios entes federativos, podem mover ações civis públicas. Então, o equívoco nessa questão é dizer que compete privativamente ao parquê promover ações civis públicas. Ele tem essa atribuição, mas não é só ele que tem, na defesa do patrimônio público, na defesa do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Os membros do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, compõem o Ministério Público do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Junto a cada órgão legislativo estadual existe um tribunal, chamado de Tribunal de Contas. Então, junto à Assembleia Legislativa, funciona junto ao Tribunal de Contas para lhe dar um suporte, um apoio técnico, jurídico, contábil, financeiro, naquilo que diz respeito à prestação de contas em especial. Esse Tribunal de Contas tem na sua própria estrutura também um Ministério Público, que é chamado pela doutrina majoritária de Ministério Público Especial. Ainda que esse Ministério Público, que funcione junto ao Tribunal de Contas do Estado, tenha os seus membros, tenham as mesmas prerrogativas do Ministério Público tradicional, ele não o integra. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não faz parte do Ministério Público tradicional. Errado desse modo o item. Os membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Espírito Santo compõem o Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Equivocado. O Procurador-Geral de Justiça de um Estado federado poderá ser destituído por deliberação da maioria absoluta da respectiva Assembleia Legislativa na forma da lei complementar pertinente. Verdade, Procurador-Geral de Justiça é nomeado para um mandato de 2 anos, podendo ser destituído, retirado antes de finalizado esse prazo, por deliberação de mais da metade da Assembleia Legislativa, de maioria absoluta da Assembleia Legislativa desse Estado. Ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis e a observância dos princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e independência funcional previstos na Constituição Federal. Já havia citado a existência desses 3 princípios institucionais. Unidade no sentido que o Ministério Público é uno, ainda que haja divisão, cada Estado tem o seu, mas analisando cada um dos ministérios públicos, ele é uno, no sentido de ser chefiado administrativamente por uma única autoridade. A sua atuação é indivisível, então não importa se é o promotor X, se é o promotor Y, se é o promotor Z que está atuando num caso, é indivisível, porque quem está ali é o Ministério Público. E a independência funcional, essa liberdade de atuação dos membros do parquê, presos tão somente à sua consciência e ao texto da Constituição. São, de fato, princípios institucionais do parquê, princípios institucionais do Ministério Público. Com isso, encerramos esse nosso debate, reitero, direto, pontual, daqueles temas que são mais importantes. Se você, no seu sprint final, me perguntar, Assis, diga aí alguma coisa em que você apostaria,
priorize algum tema. Eu priorizaria o Conselho Nacional de Justiça. Então, tenha um cuidado especial no artigo 103b da Constituição Federal. Leia, releia e você terá condições plenas de chegar na hora de sua prova e acertar a questão que venha a ser cobrada. Fica meu abraço, meu forte abraço e a certeza de que você vai conseguir sua aprovação e a gente estará junto na Polícia Rodoviária Federal em breve. Até lá.